todos vocês com a graça e a paz do Senhor Jesus. Mais uma vez é um prazer poder estar com vocês nessa noite, para mais uma aula na nossa classe de catecúmenos e de teologia reformada. Eu vou pedir uma oração para nós começarmos, vou pedir para que o Carlos nos dirija a Deus uma oração, e aí a gente começa a nossa aula dessa noite. Vamos orar, irmãos. Santíssimo Deus e Pai, graças te damos por esse dia que o Senhor nos concedeu de vida e saúde e por estarmos aqui neste momento para estudarmos mais da Tua Palavra, aprendermos, sermos edificados e crescermos na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Abençoe, ó Deus, cada aluno que está aqui para aprender mais da Tua Palavra e abençoa também o Anderson, que nos ministrará esta aula. Que o Senhor seja glorificado, exaltado e que os nossos irmãos sejam instruídos na Tua Palavra. É no nome de Jesus que nós oramos, agradecidos. Amém. Eu quero convidar vocês a abrir a palavra do Senhor comigo na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11. Nós leremos do verso 23 ao 26. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, 11, do 23 ao 26. Diz assim a palavra do Senhor, acompanhe comigo a leitura, porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes do cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber, comecei do 26, né? É do 23, irmãos, perdão. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu, disse: Esse é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes do cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. E a leitura, primeira carta aos Coríntios 11, do 23 ao 26. Nós estamos numa sequência de aulas em que nós estamos falando sobre os meios de graça. E chegamos agora ao final dessa sequência, né? Falando dos sacramentos. Ricardo falou na última semana sobre o batismo e hoje nós vamos trabalhar com a ceia do Senhor, né? Falando dos sacramentos ou das ordenanças, talvez uma linguagem mais familiar aos batistas, mas no final querem dizer a mesma coisa, as duas palavras. O evento aqui que Paulo narra, não é? Ele é também narrado nos 4 evangelhos, a instituição da ceia do Senhor. O contexto dessa passagem aqui, bem como principalmente os evangelhos, obviamente, faz a narrativa direta, é da última Páscoa do Senhor Jesus com os seus discípulos, né? A Páscoa, instituída pelo próprio Senhor, pelo próprio Deus, sabe bem onde está, lá em Êxodo, no capítulo 12, tem a instituição da Páscoa, né? Uma celebração repleta de simbolismo, né? E a ceia, nesse sentido, tem alguns paralelos, né? Muitos paralelos com a Páscoa, ou seja, a gente trabalha com a questão de livramento e libertação na Páscoa com relação à servidão no Egito, e podemos trabalhar também com a ceia do Senhor e com a Páscoa do Senhor Jesus, o livramento e libertação do pecado, né? Temos lá na Páscoa um cordeiro sem mácula, o Senhor Jesus, então, também representando o cordeiro sem mácula que derramou o seu sangue para a nossa salvação. Aspectos memoriais, né? Quando a gente vê aqui o texto dizendo, né, que é para ser celebrado até que ele volta, ou seja, por várias gerações ou até o momento exato da sua segunda vinda. Para entendermos um pouco melhor essa questão, eu vou ler aqui uma citação do próprio João Calvino, falando um pouco sobre a ceia do Senhor. Ele diz assim, como um sinal externo pelo qual o Senhor nos apresenta e testifica a sua boa vontade para conosco, a fim de nos sustentar na fraqueza da nossa fé. E continua um testemunho da graça de Deus declarada através de um sinal externo, né? Então,
A gente pensa na ceia aqui, e principalmente fazendo uma análise mais dos componentes, né, no sentido daquilo que é essencialmente necessário, e aqui no campo espiritual nós temos duas coisas que são estritamente necessárias, né? A graça e a fé. A graça proveniente da parte de Deus e a fé expressada pelo homem, né? E a fé diante de Deus, dos próprios homens, diante dos seus semelhantes. Essa fé, por assim dizer, confirmando as promessas de Deus, declaradas na sua própria palavra. O Ricardo falou alguma coisa sobre isso na última aula, daí a necessidade que os sacramentos sejam sempre precedidos da anunciação da palavra, precedidos pela pregação e ministração da palavra do Senhor. O momento da ceia, um momento para que nós possamos relembrar, principalmente, da grande obra do Senhor Jesus na cruz de Cristo, né? E a obra que foi feita em nossas vidas, ali expresso um profundo amor de Deus para conosco, para nós pecadores, né? Como gosto de dizer, para nós os piores pecadores. Eu não sei se essa breve introdução, alguém quer fazer algum comentário? Eu vou abrindo ao longo da aula aqui momentos para que vocês possam, então, de repente, fazerem perguntas, breves comentários, para a gente poder dar prosseguimento a título de introdução. Era isso que eu gostaria de falar. E agora nós vamos entrar em alguns outros aspectos importantes também da ceia do Senhor. Alguém quer fazer algum comentário? Sigamos, então. A ceia do Senhor é apresentada para nós como um sacramento, obviamente, do Novo Testamento, substituindo, por assim dizer, a circuncisão e a Páscoa da antiga dispensação do pacto. Vamos ouvir a palavra do Senhor no Evangelho segundo Lucas, capítulo 22. Nós veremos o verso 20. Lucas 22, 20. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este é o cálice da nova aliança, no meu sangue, derramado em favor de vós. Muito obrigado. Aí reparem na expressão, né? O cálice da nova aliança no meu sangue. Então, um sacramento, uma ordenança presente aqui no Antigo Testamento, falamos do batismo na última semana, né? Os cristãos, então, entendendo a questão tanto da Páscoa do Senhor Jesus, da ceia do Senhor instituída ali, e o batismo como substituto da Páscoa e da circuncisão da antiga dispensação do pacto do Senhor. Um segundo ponto importante para nós colocarmos aqui, clarificarmos, sobre a Páscoa e a celebração, né, da ceia do Senhor. Tanto um como o outro deveriam ser feitos de acordo com a orientação de Deus, com a orientação de Cristo, sem invenções, como o próprio apóstolo Paulo diz assim, né? Como recebi da parte do Senhor também transmito a vocês. E a gente vê nos nossos dias algumas invenções no campo da celebração da ceia do Senhor, e que trazem contaminação, adulteração, né, desse sacramento tão importante para cada um de nós, para cada um dos cristãos que realmente creem no sacrifício do Senhor Jesus na cruz do Calvário. Um sacramento, uma ordenança do Novo Testamento, que deve ser celebrado, deve ser ministrado de acordo com a ordem do próprio Senhor Jesus. E algo muito importante, o terceiro ponto que eu gostaria de destacar com vocês, que proclama a morte de Cristo, né? Que é a verdade central deste sacramento. Pensemos naquele contexto, né, do que estava acontecendo ali naquele ajuntamento do Senhor Jesus com os seus discípulos, e ele, então, proferindo aquelas palavras como que já anunciando para eles aquilo que haveria de acontecer. Por esse motivo óbvio, quem não crê na morte do Senhor Jesus, na morte de Cristo em nosso lugar ou em seu próprio lugar, como algo substitutivo, não pode, então, participar da ceia do Senhor por rejeitar essa verdade, como disse, uma verdade central
desse sacramento, uma verdade central daquilo que Cristo está, ele mesmo, dizendo aqui. Agora sim, voltemos para o texto lá em Coríntios, 1 Coríntios, agora sim nós veremos a partir do 27. 1 Coríntios 11, voltando para o texto inicial, leremos do 27 ao 29 agora. Quem pode ler para nós? Cláudio, você pode ler para a gente? Você está aí? Ok. Por gentileza, então, a primeira carta de Paulo aos Coríntios 11, agora do 27 ao 29, por favor. Então, 29. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma o pão e beba o cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Muito obrigado, Cláudio, até aí a leitura. E é, como disse, verdade central, o crer, né, na morte substitutiva, né, do Senhor Jesus na cruz, que morreu por nós, por nossos pecados. Quem não tem esse discernimento não pode, de fato, participar. Nós vamos falar um pouco sobre isso mais para frente na nossa aula, mas ela é vedada, né? Deveria ser, e a luz da palavra do Senhor, evidentemente, é as pessoas nessa condição que descrevemos aqui. Um quarto aspecto importante, repassando aqui, o sacramento do Novo Testamento deve ser ministrado de acordo com a ordem clara do Senhor Jesus, algo que proclama a morte do Senhor e que edifica espiritualmente o povo de Deus. Aquele que participa corretamente, aquele que toma assento à mesa corretamente, discernindo a respeito da verdade expressa aqui, eles então confirmam a sua relação com Cristo, né? São renovados, por assim dizer, e fortalecidos, testificam e renovam também o seu amor por seus irmãos. E essa é a base da pergunta 168 do Catecismo Maior de Westminster, material que já foi recomendado a vocês. Depois vocês podem ver lá a pergunta 168 do Catecismo Maior, né? E um quinto, e não menos importante, ou talvez mais importante também, um quinto elemento aqui presente, que deve ser observado com relação à ceia do Senhor, é que ela aponta efetivamente para o retorno do Senhor Jesus, do nosso Salvador, né? Na expressão até que ele venha. Então, ela não fica simplesmente no aspecto sacrificial do Senhor Jesus, remitor suficiente para redimir pecados, poderosíssimo para fazer isso, mas foca também no aspecto da volta certa do Senhor Jesus. Então, marca, né, o fim dessa celebração. Esses 5 pontos eu gostaria de destacar inicialmente com vocês, para que nós possamos, então, ter um panorama, né, daquilo que é a palavra do Senhor. Ou seja, que à luz da Escritura nós podemos depreender daquilo que significa a ceia do Senhor, a Páscoa instituída pelo Senhor Jesus. Vamos passar para mais um desenvolvimento aqui, mas eu gostaria de saber se até aqui tudo bem para vocês, se está rápido demais, se a gente deve fazer alguma revisão em algum ponto daquilo que foi falado até aqui, ou se está tranquilo para vocês. Anderson, só a parte do indignamente, você pode só pincelar alguns exemplos, alguma coisa assim um pouquinho mais? Farei isso mais adiante. Tá? Voltaremos para essa passagem aqui, que nós acabamos de ler na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, e aí a gente revisita esse assunto, me cobrem até o final, se não fazê-lo, mas está previsto que fazermos sim. Perfeito. Obrigada. Tá bom. Alguma outra observação? Obrigado, Simone. Não? Ok. Então, tá bom. Eu gostaria de passar agora alguns aspectos. Esses aspectos foram mais práticos, né? Da questão relacionada à ceia do Senhor. Logicamente, à luz da palavra do Senhor, que nós estamos fazendo essa exposição. Mas eu gostaria de trazer alguns pontos importantes que falam a respeito de uma controvérsia ao longo dos tempos.
relacionada à presença do Senhor Jesus na ceia, uma controvérsia que ela teve início, né? Um episódio mais marcante ali no século XVI, quando Lutero, trabalhando essa questão já da reforma, colocou uma posição diferente da posição que era vigente naquele momento, e vou explicar porque era vigente especificamente naquele momento, né? E aí depois teve os desdobramentos com outros teólogos, com o Zwingli, que nós vamos ver na frente, e com Calvino, né? Historicamente, quando se diz a respeito da ceia do Senhor, a gente tem 4 posicionamentos acerca da presença efetiva do Senhor Jesus, acerca deste assunto da natureza da presença do Senhor Jesus. Vou dizer alguns nomes aqui, que são um pouco complicados, mas depois nós vamos trabalhar com cada um deles de maneira que vai ficar tranquilo para todos nós e que nos colocamos à disposição para dirimir eventuais dúvidas que vocês têm. Então, a primeira posição a respeito da natureza da presença de Cristo na ceia é uma chamada de transubstanciação. Transubstanciação. Diz que eram palavras com nome um pouco complicado, né? Mas tem a ver, basicamente, com transformação de substância. Vamos chegar lá. Uma outra posição, né, histórica e classicamente aceita é a consubstanciação. Um quarto ponto trata a ceia como memorial. Terceiro ponto. E um quarto ponto trabalha a ceia no sentido do seu simbolismo, ou seja, ela é simbólica e espiritual. O entendimento da igreja ao longo do tempo, se a gente passar lá pelos pais da igreja, pelo período apostólico, pelo período da patrística, que é esse período que eu sempre digo para vocês, os pais da igreja, já existia desde o primeiro século alguns desenvolvimentos, alguns pensamentos a respeito dessa presença do Senhor Jesus na ceia e como isso funcionava com relação aos elementos. Mas, ali no século XIII, 1215, para ser mais exato, teve um concílio, que era o Concílio de Latrão, quarto Concílio de Latrão. Entenda, não é ladrão e não é latão, é Latrão, tá? Fica lá na Itália, no centro ali de Roma, né? E aí, nesse concílio, eles fizeram uma formulação a respeito dessa doutrina da transubstanciação, tá? Foi concebida ou formulada de uma maneira mais forte, de uma maneira mais sistematizada ali. Dizia o quê? E aí eu tenho que adiantar para vocês que essa um forte viés, ela foi fortemente influenciada pela filosofia aristotélica, né, de Aristóteles, com relação à substância. Ou seja, na transubstanciação, o que acontecia, né? Eram mudadas as substâncias, os elementos da ceia. À medida que o sacerdote, o celebrante, ali dizia as palavras, né, a respeito daquilo que ia passar a acontecer, por exemplo, falando aqui do que Paulo acabou de falar aos Coríntios, fazendo uma leitura, consagrando os elementos, eles, então, eram transformados, modificados, né? Então, o vinho, o elemento, passava a ser efetivamente o sangue de Cristo, embora não com odor e sabor, e a hóstia passava efetivamente a ser o corpo de Cristo, efetivamente o corpo de Cristo. As substâncias eram transformadas, tá? Eu tenho que dizer, e não tem uma maneira de ser menos enfático com relação a isso, você não encontra razoavelmente nenhuma base bíblica, nenhuma, à luz da palavra do Senhor, sustentação razoável que seja, para uma extrapolação dessa. Ao longo da história, aliás, muitas outras extrapolações aconteceram com a Igreja de Roma. E não foi por pouca coisa que houve a reforma, porque muitas vezes a gente não enfatiza isso, parece que é tudo muito parecido. E não é. E não é. O absurdo desse ensinamento aqui da transubstanciação, e eu quero deixar isso muito bem claro para todos vocês que estão aqui, porque muitas vezes a gente vem de outras denominações, temos o romanismo, muitos de nós, e temos isso muito arraigado, e é muito importante que isso fique muito claro, à luz da palavra do Senhor, né? À luz de tudo que se viu, inclusive em períodos anteriores a isso, o Lutero foi muito enfático com relação a isso.
é uma das posições mais esdrúxulas que se pode imaginar. Não tem outro nome para dizer aqui. Então, eu tenho que dizer exatamente que a gente tem, teologicamente, ser honesto com vocês e não aliviar nesta questão aqui, porque o absurdo disso é tão grande, que se você for parar para pensar, com relação ao seguinte, quando o cálice, por exemplo, foi suprimido da ceia por leigo, o medo era em quê? Ou pelo menos o justificado e apresentado por pobres dos fiéis da época, que se houvesse um derramamento do elemento, né, do cálice ali, caísse o vinho no chão, o sangue de Cristo estaria sendo sacrilegiado, e aí uma série de coisas nesse sentido, e o desdobramento, como vocês podem imaginar, mais esdrúxulos que a gente poderia conceber, obviamente que não podemos. Ou seja, apesar aqui do vinho, né, voltando para o assunto aqui, não terem o sabor, o odor e a sua aparência alterados, a sua essência foi alterada, né, segundo a transubstanciação, para o corpo e para o sangue de Cristo, respectivamente. Tá? Então, essa é a transubstanciação, a transformação da substância, embora, né, ele não perdesse ali as características, né, as suas características não fossem transformadas no sentido de vinho passar a ter odor de sangue, enfim, o corpo, a hóstia, né, não passar a ter, então, a questão do gosto de carne, enfim, seria alguma coisa mais ou menos nesse sentido. Né? Efetivamente, então, a partir do momento da consagração dos elementos, a hóstia, por exemplo, passaria a ter todas as substâncias, todos os acidentes, né, tecnicamente assim que a gente diz, relacionados ao corpo. Então, até os cabelos de Cristo estariam lá, e eu digo isso para que você entenda o tamanho do absurdo que é essa crença ao longo do tempo perpetuada. Né? Inicialmente, Lutero apresentou a sua argumentação contra a transubstanciação a partir da tradição da própria Igreja. Né? Por mais de 1.200 anos, não foi esse o entendimento da Igreja, como disse, então, formulado a partir do Quarto Concílio de Latrão, e mesmo em Trento, né, no Concílio de Trento, inclusive depois de Lutero, essa condição ou essa afirmação continuou, pelo que perdura até hoje. Né? Para Lutero, essa era uma tentativa de racionalizar o mistério que deveria ser apenas aceito em suas próprias palavras. E eu vou até colocar uma posição que ele coloca aqui. Eu acho que é até mais simples do que eu tentar explicar. Vou usar as próprias palavras de Lutero aqui. De minha parte, se não sou capaz de sondar a maneira como o pão e o corpo de Cristo, ainda assim levarei cativo o meu pensamento à obediência de Cristo, simplesmente me apegando às suas palavras. Crerei firmemente não apenas que o corpo de Cristo está no pão, mas que o pão é o corpo de Cristo. Minha justificativa para isso são as palavras: tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto, ou seja, este pão que ele havia tomado, né, e partido, é o meu corpo. O que a gente acabou de ler. Existe uma questão aqui. Se você para pensar, Lutero não fez uma ruptura, ou não promoveu uma ruptura, embora ele tenha sido bastante incisivo com relação à sua contrariedade ao fato de ele, de fato, não aceitar a doutrina da transubstanciação. Mas ele não rompeu absolutamente com tudo isso. Né? Ele dizia assim, tem algo da presença física aqui, né, de alguma forma, mas não existe essa transformação, o que acabava tornando os elementos sagrados ali no momento da celebração. Né? E ele trabalhava, então, com algo parecido com a presença física, mas algo com o qual ele não conseguia conciliar, não conseguia explicar, e ele se apegava, então, à afirmação, à letra da palavra do Senhor, que isso é o meu corpo, né, e esse é o meu sangue. Então, essa posição da não transformação dos elementos, a gente dá o nome de consubstanciação. A substância está ali, ok? Mas o corpo de Cristo e o sangue de Cristo também estão ali. Então, não tem a substituição, mas eles estão concorrentes no sentido de estarem juntos ali, presentes também a presença, de certa maneira, física, né? Algo parecido com a presença física do corpo e do sangue de Cristo,
Basicamente, essa seria a posição de Lutero. Houve uma ruptura com relação à transubstanciação, que é evidente, mas ele não foi muito adiante. Posso dizer para vocês, você pensando um pouco sobre a questão apostólica e nas palavras do Senhor Jesus, ele não fez, vamos dizer assim, o trabalho completo. Avançou muito e, como eu disse, já colocou um grande diferencial com relação à crença da transubstanciação. Mas ele ficou aqui no que a gente chama de consubstanciação. Podemos seguir? Parece que tem alguma pergunta aqui no chat. Ah, não, é o Ricardo falando aqui. Eu estou tentando pôr um resuminho aí de cada posição que você está falando, à medida que você fala. Perfeito. Só para ficar, digamos, usa os nomes lá em cima, né, para o pessoal dar uma lida e tal, e na medida que você foi falando, eu fui fazendo um resumo aí, só para tentar ficar algo... Eu vou colocar depois os links de artigos muito simples para vocês lerem, que também ajudaram aqui no resumo, na preparação aqui do material, e aí vai ficar bem mais fácil aqui para vocês também, mas perfeito. Há uma presença física de Cristo de um modo misterioso. Como eu disse, Lutero ele não conseguia discernir completamente, né? Mas ele deixava claro que não havia essa transformação dos elementos. Posterior a isso, houve uma terceira posição, que é a posição de Zwingli, teólogo também, que ele, de outra maneira, esse sim era um rompimento bastante mais radical, entendia que a presença do Senhor Jesus, a presença de Cristo na ceia, nos elementos para nós, ela era apenas memorial, né? Nada de presença só em memória, né? Meramente memorial. E aí ele insistia, né, que as palavras este ou isto é o meu corpo não podem ser entendidas literalmente, eliminando qualquer possibilidade da presença real de Cristo na Santa Ceia. Então, aqui ele trabalhava com a questão da ceia sendo apenas um memorial. Ele argumentou também que há inúmeras passagens das Escrituras nas quais a própria palavra quer dizer representa, né? Não pode ser tomado como literal. Tá? Então, ele trabalhava com essa questão, uma questão, inclusive, que para muitos de nós, muitas vezes na prática, no nosso dia a dia, acaba sendo, como eu posso dizer, muitas vezes assinamos com Zwingli aqui. Assinamos com Zwingli aqui, muitas vezes. E eu posso dizer que muitas vezes, por não discernirmos, como acabamos de ver aqui, a luz da palavra do Senhor, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, tratamos a ceia simplesmente como um memorial, né? Como algo, então, nada da presença de Cristo ali, mas apenas um memorial. Ok? Se pensarmos com relação aos elementos. Fechamos aqui com o Zwingli com relação a isso. Ok? Nós, e vou depois pôr uma posição muito clara da Igreja Presbiteriana, né, do Brasil. Oi. Desculpa, como que... você pode soletrar para mim o nome dele? É que eu não... Ah, tá, agora eu vi. Obrigada, Ricardo. Do Zwingli? É que eu não estava... Obrigada. Ulrich Zwingli. Legal. Aí, estou esperando ela terminar. Aí, muito bem. Muito legal. Então, essa era a posição do Zwingli, como diriam muitos de nós, não poucas vezes, acabamos fechando nessa posição aqui. Não declaramos isso na prática, isso muitas vezes acontece. Depois, João Calvino, já um teólogo, uma segunda geração, teve um pouco mais de tempo para refletir sobre esse assunto, em cima das construções de Lutero e de Zwingli, né? Zwingli e Lutero tiveram sim embate nessa questão, não fecharam questão com relação a isso, né? Mas Calvino, então, ele propõe um posicionamento simbólico e espiritual, e é isso que importa para nós aqui nesse momento. Ele também combateu, obviamente, a transubstanciação, né? Não podia ser de outra forma, e ele defendeu uma posição, então, entre Lutero e entre Zwingli, né? Ele teve um pouco mais de tempo, como eu disse, para refletir sobre isso, né? Ele também se vale do argumento utilizado por Lutero acerca da tradição da Igreja, né? E ele, quando escreve as Institutas, ele fala sobre isso, né? Ele, inclusive, ataca duramente, chamando de
falácia da pretensa transubstanciação, né? Ou seja, que a matéria do pão se converte em corpo de Cristo, elemento que não é ensinado nos primeiros séculos, né? As seguintes palavras, então, seguem aqui de João Calvino. Os primeiros proponentes, ele usa a palavra arquiteto aqui, os primeiros proponentes da transubstanciação não podiam explicar como o corpo de Cristo se haveria de misturar a substância do pão sem que imediatamente ocorressem muitas coisas absurdas, né? O Anderson aqui, que talvez não seja tão culto, usou a palavra esdrúxulas, né? Mas ele usa a palavra aqui absurdas, né? Portanto, foi necessário, Calvino dizendo aqui a respeito dos que eram os proponentes da questão da transubstanciação, foi-lhes necessário refugiar-se nesta ficção que o pão se converte no corpo de Cristo, não que propriamente falando o pão se converta no corpo de Cristo, mas porque este, para que se oculte sobre a figura, sua substância se reduza a nada. Então, palavras de Calvino com relação à transubstanciação aqui, que ele rebate veementemente, como vocês puderam ver, a posição simbólica e espiritual proposta por Calvino aqui, defende, então, que o pão e o vinho representam simbolicamente o corpo e o sangue de Cristo. E aí, aqui a parte importante, porém, é espiritualmente que temos a presença de Cristo em nosso coração. Sobre essa presença espiritual de Cristo aqui, é que Calvino diz, por isso, quando fala da nossa participação com Cristo, a Escritura atribui ao Espírito todo o seu poder. Contudo, por muitas, bastará só uma passagem, pois Paulo, no capítulo 8, né, no capítulo 8 da Carta aos Romanos, declara que Cristo habita em nós, não de outro modo, senão por seu Espírito, com o que, no entanto, não detrai aquela comunhão da carne e sangue, da qual está agora a tratar-se. Né? De maneira contrária, aqui ensina que somente pela operação do Espírito Santo possuímos Cristo todo, Cristo inteiro, e o temos permanentemente em nós. Ou seja, quando participamos da ceia do Senhor, isso é importante que fique claro para vocês, a gente não está ali, literalmente, absorvendo, né? Comendo ou bebendo o sangue e o corpo de Cristo. Né? Por isso que a gente não, em tese, não poderia morder a hóstia e estar, então, mastigando o corpo do nosso Salvador. Inclusive, esse assunto foi base para muitos acusadores do cristianismo nos primeiros séculos, dizendo que nós os primeiros cristãos, né, os primeiros cristãos, então, seriam canibais, porque eles, então, tinham sacrifícios de sangue, eles comiam carne humana, sangue humano e outras coisas absurdas como essa. Até aqui, tudo bem? Ou tudo mal, tudo errado, tudo problemático? Muito bem, ou entenderam tudo ou não entenderam nada. Depois a gente fica sabendo aqui no privado. Aí o pessoal pergunta, se tiver dúvida, o pessoal cria coragem depois para perguntar. Mas fiquem à vontade aí para se manifestarem. Algo importante, né, para vocês, boa parte de vocês está fazendo curso de catecúmeno, né, que ainda não são membros, né, de uma igreja evangélica, e estão se chegando a nós, é bastante importante que nós deixemos claro qual que é o posicionamento da Igreja Presbiteriana do Brasil com relação a isso. Né? A Igreja Presbiteriana do Brasil defende, obviamente, que ela abraça a posição sustentada por Calvino aqui, não porque é sustentada por ele propriamente dito, mas porque entendemos que a luz da palavra do Senhor é a que melhor se encaixa em toda a tradição do cristianismo, foi a que melhor se adequou com relação ao ensino do Senhor Jesus naquela noite, na sua última Páscoa, na celebração da ceia com os seus discípulos. Eu vou fazer uma citação aqui de um dos símbolos de fé da nossa igreja, a Confissão de Fé de Westminster, capítulo 27, a respeito dos sacramentos. Né? Em todo o sacramento há uma relação espiritual ou união sacramental entre o sinal e a coisa significada. E por isso os nomes e efeitos de um são atribuídos ao outro, dizendo basicamente aqui sobre a carne e o sangue de Cristo representados no pão e no vinho. Né? Algumas referências, depois, se vocês têm acesso ao material, lá no capítulo 27 da Confissão de Fé de Westminster, a respeito dos sacramentos. A outra passagem interessante também a respeito disso
na confissão de fé. A graça significada no sacramento, lembra que eu falei sobre a necessidade de graça no sacramento, ou por meio dele, quando devidamente usado, né, à luz daquilo que o próprio Senhor Jesus instituiu, não é conferida por qualquer poder existente neles, nem a eficácia deles depende da piedade ou intenção de quem os administra. Isso que eu falei sobre as palavras do sacerdote, quando ditas, então, provocando a transformação dos elementos. Mas depende, sim, da obra do Espírito e da palavra da instituição, a qual, juntamente com o preceito que autoriza o uso deles, contém uma promessa de benefício aos que dignamente o recebem. Tem mais algumas coisas, capítulo 29 também versa sobre isso, sobre essa questão da ceia do Senhor, e aí depois, quando eu colocar o material para vocês, em um dos artigos que eu usei aqui, tem todas as referências, eu vou deixar depois o link para vocês. Voltando à questão que foi levantada pela Simone a respeito da participação, ou de participar indignamente, eu aproveito para colocar aqui também uma outra questão relacionada, por exemplo, à participação das crianças na mesa do Senhor. Não é? Tem alguém com o microfone aberto? Não sei se alguém quer perguntar alguma coisa. Não? Tranquilo. Então, uma das questões interessantes é por que a gente, né, coloca assim, olha, por que as crianças não participam, já foram batizadas e tal, né? A gente nem precisa entrar na questão da pública profissão de fé ainda, mas a questão toda é justamente sobre discernir. Como no texto que nós lemos, vamos voltar lá para a primeira epístola de Paulo aos Coríntios, foi o texto que nós lemos há pouco, como no 27, né, quando diz assim, Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios 11, voltando lá para o 27, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Aí uma questão aqui sobre o discernimento, né? Como eu disse anteriormente, se você, alguém que não reconhece o sacrifício do Senhor como substitutivo para nós, ou seja, morreu em nosso lugar e eficaz em morrer por nós para efetivamente nos perdoar, efetivamente nos salvar, alguém com esse tipo de percepção, ou com a não crença, né? com essa não crendo nessa verdade que nós temos, não deve participar. Ou se participa, participa indignamente. Né? Quem come e bebe sem discernimento, né? Porque o que é necessário aqui quando a gente diz sobre o discernir, né? Sobre o que é discernir, sobre o que é compreender. É entender o sacrifício do Senhor Jesus. Entender a necessidade desse sacrifício em nosso lugar. A consciência clara do pecado. E essa exigência de uma autoanálise, como diz no verso 28, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Ou seja, é aquele que não aceita o sacrifício do Senhor Jesus, é aquele que não entende o sacrifício do Senhor Jesus, e participa, então, da ceia indignamente. Ele vai falar a respeito dessa questão, dando algumas pistas para nós, né? Quando ele fala no 30, eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem, porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados para o mundo. Essa questão do discernimento, ela faz aqui e coloca aqui uma barreira, né? Obviamente que uma barreira no sentido de uma ordem clara, e que muitas vezes não é cumprida, e nós vamos chegar lá, de pessoas que participam indignamente, sejam que por não ter discernimento. A gente vê muitas igrejas nos nossos dias hoje fazendo da ceia um festival de aberrações, no sentido de que você, quem já foi em algum culto de ceia na nossa igreja, já viu o pastor falando, se você é membro de uma igreja evangélica, está em plena comunhão com ela, você é nosso convidado a participar. E em muitas igrejas hoje as pessoas não perguntam, não querem saber. Você é nosso convidado a participar, seja você de onde vier, né? E aí é uma questão que é muito séria, seja ateu, seja de qualquer outra religião que professe, ou de religião nenhuma, né? Como disse,
Muitas vezes, as pessoas são convidadas a participar, o que é, obviamente, uma grave ofensa à mesa do Senhor. Por esse motivo, nós não oferecemos, né, não participamos até as crianças de tenra idade. Existe ali um momento em que as crianças, os adolescentes, já entendendo, né, tendo esse discernimento, podem, então, participar da ceia. Essas duas questões são interessantes. É réu de juízo porque não aceita o sacrifício do Senhor, né? E aí, essa é a questão, não sei se respondi satisfatoriamente a Simone, mas, basicamente, é essa a razão dessa advertência solene aqui, que, de fato, deve impingir temor e tremor naqueles que se aproximam da mesa do Senhor. É um momento de reflexão, é um momento, como disse, e para nós, de maneira especial, uma presença especial do Senhor, ministrando a igreja de maneira espiritual, como bem enfatizamos aqui, até esse ponto da nossa aula, e que exige de nós, sim, o cuidado, que exige de nós uma preparação, no sentido de refletirmos, confessarmos os nossos pecados, nos apresentarmos diante do Senhor, coberto pelo sangue do seu próprio Filho derramado na cruz, que assim como na Páscoa livrou o seu povo da perdição e da morte certa. Pergunta. Meus irmãos, pergunta no chat. Deixa eu dar uma olhada se eu enxergo aqui. A Páscoa, é essa pergunta aqui? Estou querendo ser o Ricardo, né? É da Aline. Aline, assim, a Páscoa era uma lembrança da escravidão e a libertação do Egito, certo? Sim, a Páscoa tinha esse aspecto, né? E para o povo que foi libertado do Egito, ela era uma celebração que nos remetia, obviamente, a isso. Para nós, né, cristãos, nós temos a ceia como sendo o sacramento da nova dispensação, o sangue do Senhor Jesus, né? Então, para nós cristãos, a ceia não fazia muito, vamos dizer, a Páscoa, né? Como faz para os judeus, né? Porque nós não somos, não era nosso povo que estava ali, né? Obviamente, como filhos de Abraão na fé, ela nos remete, sim, e ela tem muitos ensinamentos para nós. Mas para nós cristãos, a ceia ela tem esse significado. E aí, aquilo que o Senhor Jesus nos ordenou que continuássemos celebrando até a sua volta. Da mesma maneira que foi ordenado para os judeus que celebrassem a Páscoa e rememorassem a Páscoa de geração em geração. Ceia e o batismo, nesse sentido, representando tanto a circuncisão quanto a Páscoa, né? A lembrança do livramento de Deus da escravidão do Egito. Ok? Não sei se o Ricardo quer dar alguma palavra a respeito disso, Ricardo. Eu acho que é bastante interessante, né, nós pensarmos sobre isso, não é? Essa questão, nós vamos falar daqui a pouco sobre a igreja, mas sobre a questão da importância da ceia, sobre o caráter único da ceia dentro do seio da igreja do Senhor Jesus. Só uma colaboração em relação à nossa posição, né, de a ceia ela ser simbólica e espiritual, porque é impossível, de fato, que o corpo e o sangue de Cristo estejam aqui literalmente, até porque Cristo ascendeu, ele está no céu, né, corporalmente, e seria algo tipo crucificar Cristo toda vez que ceássemos, né? E o que não faz sentido, porque ele foi crucificado uma vez só pelos nossos pecados. E a questão de ela não ser só um memorial é porque está relacionado, eu já falei isso em uma aula para trás aí, que eu não me lembro qual, e eu vou falar novamente na próxima aula que eu der, a nossa união com Cristo, né? Nós estamos unidos a Cristo e isso comunica a nós bênçãos espirituais, inclusive no momento em que nós tomamos a ceia do Senhor. Então, por isso que ela não é só um memorial, ela não só lembra a morte de Cristo, mas ela está comunicando bênçãos, está comunicando ali vitalidade ao povo de Deus. O Espírito Santo habita no povo de Deus.
e de uma maneira que a gente chama de união mística, mística no sentido de misteriosa para nós, né? Nós somos limitados, nós não conseguimos compreender racionalmente todas essas questões, mas nós cremos pela fé que é dessa maneira. Então, a ceia ela não é só esse momento de relembrar, mas ela também não nos leva a comer e a beber literalmente o sangue de Cristo, como foi pontuado aí pelo Anderson, não faz sentido nenhum e não tem amparo bíblico nenhum, né? Então, essa posição, ela é mais bíblica, ela traz uma centralidade bíblica para o significado da ceia, por isso que é tão importante. E é por isso que você deve ter visto aí, aproveitando, Anderson, algumas igrejas fazendo ceia online nessa pandemia, e nós não. Por quê? Porque não tem como você participar da comunhão da mesa do Senhor, você na sua casa e o pastor lá na televisão falando para você tomar aqueles elementos ali. É um sacramento que ele foi feito para a igreja junto, né? Para a igreja estando junto e unida a Cristo ali naquele momento sacramental, como foi instituído por Jesus, né? Jesus instituiu a ceia com os seus discípulos ali na mesa com ele. Não foi cada um na sua casa e é isso. Eu vou convidar vocês a abrir um outro texto da Palavra do Senhor, agora na carta aos Hebreus. Sempre brinco, né? Na carta livre, ela começa como carta, termina como livro, começa como livro, termina como carta. Mas na Epístola aos Hebreus, capítulo 10, nós leremos o verso 25. Hebreus 10, 25. Eu vou pedir a licença de vocês para avançarmos um pouco, mas não muito, nessa parte final agora, que trata sobre a questão da igreja e da importância da igreja. Hebreus 10, 25 diz assim: não deixemos de congregar-nos, como é de costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. O texto de graça que nós estudamos, nós trabalhamos, recapitulando oração, palavras, sacramentos. Existe uma corrente, um entendimento de que a igreja seria um grande meio de graça também. Ok, eu até consinto com isso, estou muito simpático a essa nomenclatura para a igreja, mas sim, entendo onde os sacramentos são ministrados e onde acontece, então, efetivamente, essa apresentação, onde o corpo de Cristo, né, a sua igreja, onde os irmãos, né, crentes no Senhor Jesus, então, têm a oportunidade de desfrutar não só da comunhão física, da comunhão espiritual e também dos sacramentos, e aí sim a Eucaristia, a ceia do Senhor, do batismo e tudo mais, o que acontece. Né? A igreja aqui como a união daqueles que foram chamados por Deus, os quais, pela ação do seu Santo Espírito, creem que Jesus é o Filho unigênito de Deus. Né? E não à toa, a carta de Paulo aos Efésios, né, no capítulo 1, fala sobre a igreja como sinônimo do próprio corpo de Cristo, do qual todos nós, né, aqueles que creem no Senhor Jesus, fazem parte. Né? A bênção presente, né, da comunhão dos irmãos reunidos. Né? E aí, a gente está falando aqui de um momento bastante crucial, e eu até vou traçar aqui, ou fazer um recorte desse momento em que nós vivemos. Né? Muitas igrejas agora, né, começam a retornar a uma comunhão, né, mais normal, sem restrição de número de irmãos. Algumas tiveram celebrações transmitidas, os cultos sendo transmitidos por meios eletrônicos. Né? Eu não gosto de chamar de culto online. Culto é aquele que acontece nesse sentido, lá na igreja, está acontecendo lá, e é transmitida a celebração para nós. Nós podemos tomar parte nas orações, cantando, mas entendo ser algo bastante diferente, bastante especial. Mas não é esse o cerne da nossa questão aqui. E eu vou também, da mesma maneira, dizer com relação à ceia, por exemplo, ser online, uma série de coisas, é algo que não funciona. Na minha cabeça, pelo menos, não entra no entendimento que eu tenho da palavra do Senhor Jesus. É um ponto limitante com relação a isso. Não é? Mas nós vivemos tempos, e muito mais agora, a partir desse advento
ou dessa tragédia da pandemia para a sociedade de uma maneira geral e também para as igrejas, de que muitas pessoas simplesmente estarão, né, alguma coisa que já existia anteriormente, vamos chamar assim, ou o termo novo que se usa para isso, desigrejadas. Né? E é o grande problema dos nossos dias. Veja, não vou dizer para você que é tão fácil assim encontrar uma igreja fiel à palavra do Senhor, né? Aquela que administra os sacramentos de uma maneira bíblica, que tem uma pregação fiel da palavra do Senhor e que aplica a disciplina também de maneira bíblica, uma aplicação fiel, fidedigna à palavra do Senhor, às Escrituras. Antigamente, a gente dizia o seguinte, né, no trabalho evangelístico: procure a igreja evangélica mais perto da sua casa. Né? E hoje em dia a gente não fala mais assim. A gente tem que dizer o seguinte: procure a igreja evangélica mais perto da palavra do Senhor. Né? E é um marcador de tempo aqui. Porque, de fato, igrejas que se dizem evangélicas nós temos em todos os lugares. Nós temos sim que tomar cuidado, e é com tristeza no coração que digo isso. Apesar disso, nós devemos, essa deve ser a busca de todo aquele que crê no Senhor Jesus, buscar congregar com outras pessoas, não deixando de congregar, buscando a comunhão com os irmãos. O cúmulo do desigrejamento, né, se a gente pode dizer assim, é algo muito prático daquilo que a gente está dizendo hoje, né? E é um absurdo, né, de você, por exemplo, pensar em quem vai te batizar, quem vai ministrar o batismo, quem vai servir a ceia, né? Fica até uma coisa meio estranha, né? Você mesmo pega a bandeja, você mesmo se oferece, você mesmo pega, não faz sentido nenhum. Não tem sentido, à luz da palavra do Senhor, aquilo que a ceia representava. E representou, principalmente nos primeiros séculos, né? Nas igrejas, nas comunidades, né? Aqueles que se reuniam, tinham ali as festas de amor, as festas ágape, e em determinado momento tinha esse momento da comunhão, da ceia, ou da mesa do Senhor. E já naquele tempo já tinha alguns desvios, né? Porque muitos, literalmente, desculpa usar a expressão aqui, enchiam a cara de vinho antes, né? E comiam demais e participavam indignamente. Também aqui, Simone, um complemento para aquela pergunta que você fez. Também aqui já era motivo de reprimenda para aquelas pessoas. E Paulo, quando estava dizendo aqui, também já mirava nisso, tá? Então, às vezes, é algo também para se refletir ao longo de toda a palavra do Senhor, mas é a dificuldade que nós temos, principalmente nos nossos dias, de achar igrejas que trabalham fielmente com a palavra do Senhor. Tá? Como disse, a gente oferece ceia, por exemplo, muitas pessoas não oferecem ceias para incrédulos, para pessoas que, de fato, não têm o menor discernimento, a menor condição de participar, e estão ali participando. Né? E muito mais do que isso, a gente tem aqui um privilégio. Apesar de todas as limitações que nós temos uma classe de catecúmenos. Né? Algumas igrejas presbiterianas, classes melhores, outras precisam melhorar ainda mais, todas precisam melhorar, mas o fato é que muitas vezes nós temos a questão de entrar nas igrejas, de fazer parte da igreja, sem ter o menor conhecimento do que isso significa e da seriedade que isso ou com a seriedade que isso deve ser encarado. Né? Eu gosto de dizer o seguinte: as portas da igreja, entendam bem, acho que eu já disse isso para vocês em alguma aula, as portas da igreja, ou as portas de entrada, em certo sentido, e obviamente não estou dizendo sentido físico, tá? Elas devem ser vigiadas e, de alguma maneira, trancadas. Né? E explico imediatamente para não causar confusão, no sentido de que a igreja, o corpo de Cristo invisível, é para aqueles que assumem a sua postura de cristãos, né, fiéis ao Senhor. Nós não temos, esse discernimento, mas tenho certeza que o Espírito Santo do Senhor discerne. O Senhor sabe muito bem aqueles que são seus. Então, nesse sentido, a gente tem que tomar muito cuidado com as membresias das nossas igrejas, porque muitas vezes a gente se refugia na questão de não termos como saber o coraçãozinho das pessoas, o que é uma verdade muito grande. Mas temos que tomar cuidado com relação àquilo que as pessoas que fazem parte das nossas igrejas professam, se realmente estão de acordo com a palavra do Senhor, ou se precisam ser orientadas, ensinadas, ou reensinadas ou ensinadas corretamente. Isso é uma associação mais humana, quer dizer assim, ninguém pode estar na igreja enganado a respeito do que a igreja é. A gente tem que deixar muito claro para as pessoas aquilo no que nós cremos. Né? Isso tem que ser muito claro.
Isso não chega a um determinado momento da vida cristã, isso acontece não não de maneira escassa, mas acontece muitas vezes as pessoas falam, eu não sabia que aqui vocês criam dessa maneira. Então, tem que tomar muito cuidado com relação a isso. As dificuldades dos nossos dias, como eu disse, estão relacionadas principalmente à fidelidade da pregação da palavra do Senhor, que impacta todo o resto, né? Quando a pregação da palavra do Senhor, como a exposição da palavra do Senhor não é fiel àquilo que realmente, né, aí deixa de ser palavra do Senhor, quando a exposição não é fiel à palavra do Senhor, a gente tem problemas em todos os campos, né? A gente tem problemas, obviamente, no campo dos sacramentos, a gente tem problemas com relação ao entendimento do que é a igreja para cada uma das pessoas que ali estão. Eu gosto de usar como exemplo, e é uma piada que eu ouvi há muito tempo atrás, e eu gosto de dizer, pode ser que choque no sentido de pensarmos, mas eu costumo usar para o lado mais positivo, né? Que a igreja do Senhor Jesus, ou a igreja, ela é como a Arca de Noé, né? Que todo mundo já deve ter ouvido uma ilustração desse tipo, né? Mas a piada maldosa é o seguinte, né? Olha, se não fosse a tempestade lá fora, o dilúvio lá fora, ninguém aguentava o cheiro lá dentro, né? Fazendo uma alusão, obviamente, à quantidade de animais que tinha na arca, enfim, a tudo aquilo. Mas a igreja deve sim ser encarada como a arca de Noé, como símbolo de proteção, né, para aqueles que ali estavam, sim, proteção da tempestade, como salvamento propiciado pelo próprio Senhor com relação à situação terrível em que o mundo se encontra. Não só para refúgio, porque a igreja milita no mundo e a igreja propaga a mensagem da palavra do Senhor, mas nós todos temos que simplesmente reconhecer o momento em que nós estamos passando e a característica de muitas igrejas do quão longe, né, tem passado de serem realmente agências do Senhor na terra para a propagação do evangelho fiel da palavra do Senhor. Nesse sentido, a igreja nunca como uma invenção humana, aliás, ela não precisa, nesse sentido, da nossa criatividade de inventarmos algo novo. Ela foi como instituída por Deus. Obviamente que conta com com o nosso empenho, com o nosso trabalho, e nisso sim, todo o nosso talento deve ser empregado, toda a nossa energia e até a nossa criatividade, mas não no sentido de inovar a instituição criada pelo próprio Deus. Você também quer dizer alguma coisa a respeito do que a gente falou aqui a respeito da igreja, né, e da sua relação íntima com relação à aplicação dos sacramentos, ela como uma agência, então, propagadora da palavra do Senhor, onde os sacramentos são ministrados. Né? Clemente tinha uma frase de impacto, né, ela não pode ser vista fora do contexto, de dizer assim, fora da igreja não há salvação. Espera lá, né? Temos que ver com cuidado isso, mas no sentido em que Clemente dizia assim, ele falava assim, as pessoas vão saber de Jesus onde? Na época em que ele estava, ele era um homem da sua época, as pessoas vão saber a mensagem de Deus aonde? É dentro das igrejas, aonde os sacramentos são dentro das igrejas. Então, nesse sentido, até consinto com Clemente, né? De maneira nenhuma diz que a igreja salva, não é essa questão da placa de igreja, não é nada disso, mas só para ressaltar a importância da igreja na vida do crente. Alguém quer contribuir, perguntar? Fique à vontade. Perguntas no chat. Nós temos 2 perguntas aí, uma terceira que eu vou fazer aqui, que foi me feito privado. Primeiro Boa noite. Depois do Oséias. É o Oséias perguntando, né? A Aline primeiro. Aline? Essa já foi, né? Não. Mais uma pergunta. Mas sim, a segunda pergunta. Isso. A ceia tem alguma relação com o tabernáculo ou o templo com os procedimentos que eram feitos lá? Carta aos Hebreus, né? Remetendo ao Antigo Testamento, remetendo a Levítico e remetendo a tudo. Existem muitos simbolismos, assim como, por exemplo, o batismo, existiam muitas cerimônias de lavação, né, do Antigo Testamento e também em outros contextos, tá? Nesse sentido, sim, mas Cristo usa, obviamente, você tem a questão do pão presente, uma série de coisas, mas eu não iria muito longe com relação a essas ligações, tá? Obviamente que tudo no Antigo Testamento aponta
tanto para a presença do Senhor no meio do seu povo, e também como a salvação que haveria de vir por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, construção do tabernáculo, tudo que acontecia, todo o serviço religioso tipificava aquilo que haveria de ser, então, plenamente revelado na pessoa do nosso Salvador, do nosso Senhor Jesus. E a ceia aponta, né, quando Cristo fala sobre o seu corpo e o seu sangue, aquilo que haveria de acontecer seguidamente, né, a essa celebração que seria a sua morte na cruz do Calvário. Uma outra pergunta aqui, e depois vocês me dizem se ficou claro a resposta. Oséias pergunta, pulei ninguém não, né? Existe algum motivo específico para participarmos da ceia apenas uma vez por mês? Em alguma denominação, a ceia é realizada uma vez. Em algumas denominações, a ceia é realizada uma vez por ano. Não sei se em denominações, talvez Testemunhas de Jeová, mas a gente não trata como denominação, tratamos como seita. Recomendo os estudos que nós fizemos, tem vídeo na igreja a respeito, e acho que esse foi até o que ministrei sobre as Testemunhas de Jeová. Desculpe a ignorância, não sei se alguma denominação chamada como evangélica celebra a ceia apenas uma vez por ano. Eu não tenho esse conhecimento, me perdoe. Com relação ao motivo específico para participarmos da ceia apenas uma vez, é histórica essa questão, né? Muitos teólogos do passado, pastores do passado, inclusive Calvino, né? Tinham o desejo de celebrar toda semana, todas as reuniões dos seus concílios e os sínodos da época instituíram já para não banalização deste momento, que ele fosse instituído uma vez por mês, ao passo que Calvino, então, ele tinha o costume de estar sempre de cidade em cidade, de igreja em igreja, ele tinha então a oportunidade de celebrar a ceia todos os domingos, não é? Mas nenhum motivo específico além desse que eu estou dizendo aqui. E também algumas comunidades têm que pensar um pouco em relação às distâncias, as pessoas muitas vezes poderiam não ir, e perderiam então a oportunidade se isso fosse feito todos os domingos, mas não há nenhum motivo específico, talvez um pouco mais relacionado a isso mesmo que disse, a não banalização, né? Embora a gente pode banalizar até uma cerimônia que seja feita uma vez por ano, se dela não participarmos com discernimento. Essa é uma questão bastante interessante, viu, Oséias? Acho que é um dos cuidados que nós temos que ter, independentemente da periodicidade, né? É esse cuidado para não banalizarmos a celebração. Mas entendo da minha participação antiga no sínodo, nos concílios, que era realmente por esse motivo. Aliás, não é algo recente, né? Desde que eu sou criança, já era desta maneira, e bem antes, então, já era desta forma também. Existiam algumas dificuldades, inclusive relacionadas aos celebrantes, principalmente aqueles que eram itinerantes. Nem todas as comunidades tinham a possibilidade de ter celebrantes ou pastores, né, efetivos, e aí, até por essa questão da periodicidade da visita de um ministro ordenado, só nesse momento acontecia, então ficou um pouco convencionado desta maneira. Ô Anderson, sobre essa questão, é bom destacar que Jesus Cristo ele institui a ceia e ele não especifica, né? Então, nós não temos uma declaração clara na Escritura de quantas vezes por período deveria ser feito, como o contrário em relação à Páscoa, uma vez por ano, né? A Páscoa estava determinada na lei de Deus ali, uma vez por ano. Aquele que estava impuro tinha uma outra data para celebrar a Páscoa. A ceia já não é assim, Jesus institui ela, e é uma questão mesmo, como você falou, né? De conveniência, de questão de necessidade. Isso aí, ao longo da história, foi sendo moldado assim, e achamos um denominador comum, digamos assim, né? Uma vez por mês, porque ela traz não só o memorial, mas ela comunica bênçãos espirituais também. E aí tem uma pergunta aqui no privado, que é o seguinte, não aparece para você, para a gente falar mais sobre o motivo de não ser só um memorial, dela ser mais do que um memorial. E aí, você me permite falar uma frase aqui, depois você, por favor, complete, né? Fale mais, mas é que, assim, memorial nos lembra de quê? Do passado. Aí, memorial nos remete à obra de Cristo na cruz. Só que Cristo vivo está. Então, nós não só relembramos o que ele fez,
né? Nós temos comunhão com ele agora. Então, quando nós tomamos a ceia, ela também tem um sentido de presença de Cristo ali conosco, né? E nós desfrutamos dessa presença realmente, espiritualmente, pessoalmente e comunitariamente, né? Então, é algo que, se fosse só um memorial, ia ser só, vamos relembrar aqui a morte de Cristo lá no passado. Não, ele vive e está conosco ali no momento da ceia. Então, eu poderia até colocar assim, né? Diferente, por exemplo, do que a gente vê na Igreja de Roma, é uma questão assim que todo o serviço, né, cultico, como a gente sabe, como a gente chama, toda a missa, nesse sentido, é um sepultamento, né? Um sepultamento de Cristo. E nós, quando nos aproximamos da mesa do Senhor, já devem ter visto isso muitas vezes, e aqui é uma crítica, uma autocrítica muitas vezes para nós nos aproximamos da mesma maneira, talvez até por herança de muitos de nós, nesse sentido, né, de que a gente acaba fazendo uma celebração apenas da morte de Cristo. Obviamente nós relembramos isso, mas não paramos por aí, e celebramos e pensamos na questão até que ele venha. É uma questão importante, porque, como eu disse muitas vezes, nós somos, por assim dizer, nós somos tentados, né, a enxergar apenas essa questão memorial, né? Apenas essa questão memorial. Mas eu fico pensando naqueles que estavam com o Senhor Jesus na celebração, naquele momento em que ele partiu o pão, né? Deu aos seus discípulos e fez da mesma maneira com o cálice, né? E eles, quando o coração deles não haveria de arder todas as vezes que eles fizessem aquilo em memória do Senhor, né? E esse é o mesmo sentimento que tem que ter no coração de cada um de nós, né? É memorial, mas a gente tem Cristo vivo em nossos corações, aquele que ressuscitou dos mortos e nos dá a vida, e é isso que deve aquecer os nossos corações. É memorial, né? Porque ele diz em memória de mim, deve ser assim, né? Mas a gente tem Cristo presente em nossas vidas, né? E ele diz também para que nós anunciemos como consequência ou como ato contínuo daquele momento em que participamos, né? Então, ele não pode ser simplesmente memorial, mas muitas vezes nós somos tentados, né, a enxergar dessa forma, o que é muito triste e prejudicial à vida do crente. Então, vira algo realmente muitas vezes corriqueiro, enfim, não é só uma encenação, não é nenhuma aquilo que acontece, né?